Amigos e irmãos, graça e paz. Hoje é domingo de Páscoa, data essa festiva, data mais importante da fé cristã e da fé bíblica, data em que eu quero desejar para você o que há de melhor da parte de Deus. E nessa ocasião eu quero partilhar contigo uma mensagem a partir do anúncio da ressurreição de Jesus Cristo, de que vale a pena fazer o bem. Vale a pena seguir aquilo que é correto, vale a pena seguir o caminho de Deus, vale a pena crer, confiar e viver pelo motivo que nos faz viver todo o bem na vida, que é viver em temor, em reverência, em obediência e com alegria, segundo o propósito de Deus. O fato de Jesus ter vindo ao mundo, feito todo bem e ter ainda assim sido rejeitado pelas pessoas, ter sido preso, crucificado, morto e sepultado, mas ao terceiro dia ter se levantado, feito a sua vida renovada, a sua vida não foi tragada pela morte, mas ao contrário derrotou a morte, aponta para nós que de fato vale a pena fazer o bem. E quando Jesus ressuscitou, e ele ressuscitou na história, porque na mentalidade das pessoas daquela época a ressurreição aconteceria no fim de todas as coisas, era uma perspectiva religiosa para um momento para além da história. Quando ela acontece na história e os discípulos passam a anunciar que Jesus ressuscitou, isso traz esperança para a vida das pessoas, porque fica claro para todos que puderam acompanhar quem foi Jesus e depois acompanhar o que acontecia por meio da fé em Jesus, que de fato o que Deus fez na história em Jesus Cristo vai acontecer com aqueles que nele creem e que então vivem segundo a mesma perspectiva de que ele viveu. Então vale a pena fazer o bem, vale a pena seguir os passos de Jesus, vale a pena não se deixar levar pelas tentações, pelos descaminhos, pelos caminhos atalhos que de repente pode nos parecer agradáveis à vista, pode parecer que não fazer o que é mais correto, o que é melhor, poderia trazer algum benefício, mas a mensagem sobre a vida, sobre a morte e posterior ressurreição de Jesus mostra que não, vale a pena escolher o que é o correto, vale a pena viver e morrer por aquilo que é bom, vale a pena fazer a vontade de Deus. Quero partilhar contigo um texto presente em Atos capítulo 2, versos 22 a 24, que nos mostram três motivos, três dimensões de como o bem prevalece sobre o mal e como isso pode nos trazer esperança. O texto diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível ser retido por ela. A partir desse texto eu quero te dizer, quero poder reafirmar que a ressurreição de Jesus é então o sinal definitivo de Deus ao mundo, a nós, de que o bem prevalece sobre o mal e por isso fazer o bem vale a pena. Então quero rapidamente já partir para três dimensões de como o bem prevalece sobre o mal, que o exemplo de Jesus, o que aconteceu com Jesus, traz esperança e segurança a nós que cremos, para que nós também possamos experimentar a prevalência do bem sobre as nossas vidas, sobre todo o mal que pode nos desafiar.
Assim como aconteceu com Jesus, nós somos chamados a perceber que a justiça prevalece sobre a injustiça. O texto que eu li diz que Jesus, homem aprovado por Deus, inclusive com milagres, prodígios e sinais que Deus fazia por intermédio dele, este homem foi preso, ele foi crucificado por aqueles que tiveram a oportunidade de ver o bem que ele fazia, e então uma grande justiça estava sendo cometida no mundo, naquela sociedade, naquele tempo, mas o fato dele ter ressuscitado ao terceiro dia demonstra da parte de Deus, Deus o ressuscitou, diz o texto, de que a justiça sempre prevalecerá sobre a injustiça. Deus não é Deus que nos deixará subjugados às injustiças desse mundo. O que aconteceu com Jesus Cristo, que escolheu fazer o bem, fazer o que é correto, fazer o que é santo, poder promover a paz e o que é bom para as pessoas, não ficaria de maneira nenhuma sem a devida retribuição. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o ressuscitou para mostrar a nós que vale a pena seguir o caminho do que é justo, do que é correto, porque ainda que venham injustiças sobre as nossas vidas, Deus reverte as injustiças e faz com que as coisas sejam colocadas no seu devido lugar, porque Deus é um Deus justo. Primeiro, então, lição e primeiro encorajamento que eu quero trazer a partir dessa mensagem da ressurreição de Jesus é: não se deixe abater por conta das injustiças deste mundo, porque a justiça de Deus sempre prevalece. Segundo lugar, eu quero dizer que os desígnios de Deus prevalecem sobre os descaminhos humanos. O texto diz que Jesus foi entregue para ser preso, ser crucificado e ser morto pelos homens. Ele diz: vocês o mataram. Mas ao mesmo tempo diz que ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. As pessoas que não gostavam de Jesus, as pessoas a quem Jesus estava incomodando naquele tempo, poderiam achar que estavam tomando a decisão final, que aquele que estava sendo um estorvo para a sua vida, para a sua sociedade, seria deixado de lado, seria superado, seria alguém do passado. Mas o texto bíblico nos lembra que não, que Jesus veio e Jesus fez o que fez por desígnio e por presciência. Deus determinou que era para ser feito aquilo. Tudo o que não se alinhava à boa mensagem de Jesus e ao bom propósito de Deus parecia estar prevalecendo, mas na realidade o que prevalecia era a vontade de Deus. A Bíblia toda anunciava e anuncia que o Messias viria ao mundo, que o servo do Senhor seria rejeitado, sofreria pelos pecados da humanidade e ressuscitaria após. E assim aconteceu com Jesus. Nós muitas vezes podemos achar que os nossos caminhos ou os descaminhos da humanidade estão prevalecendo, nós não encontramos com o que esperamos que Deus venha fazer no momento que a gente acha que deveria acontecer. Mas nós não podemos nos esquecer de que o Deus que conhece todas as coisas tem um plano sobre nós, assim como ele tinha sobre Jesus, que os descaminhos da vida, os descaminhos da humanidade, os descaminhos da sociedade não podem prevalecer sobre ele. Os desígnios de Deus sobre as nossas vidas são maiores do que a nossa dificuldade de percebê-los e sobre tudo o que desafia a nós sobre aquilo que nos encorajaria a vivenciar os desígnios de Deus. A vontade de Deus prevalece sobre as nossas fraquezas. E por fim, o texto termina dizendo com uma frase
poderosa. Ele diz que não era possível que ele fosse retido por ela. Jesus, o texto bíblico, a mensagem de Pedro era: a morte não poderia reter Jesus. Por quê? Porque Jesus fez o bem. Porque Jesus foi justo. Porque Jesus seguiu a vontade de Deus. A morte não poderia retê-lo. Por isso, a mensagem da ressurreição é também mensagem que anuncia a nós que o poder da vida é infinitamente superior ao poder da morte. A morte não pôde reter Jesus Cristo, porque ele fez o bem. A nós que cremos, que colocamos a nossa fé em Jesus e seguimos os seus passos, ainda que não sejamos perfeitos como ele é, a sua justiça, por ser nos imputada mediante a fé, nos leva a poder também viver e perceber de que o poder da vida é muito maior do que o poder da morte. E nem a morte pode nos separar do amor, do cuidado e da vida que Deus tem para as nossas vidas. Nesse dia de Páscoa, eu quero desejar que você possa renovar sua fé, sua esperança e, mediante o exemplo de Jesus, renovar na sua consciência de que vale a pena fazer o bem, porque a justiça prevalece sobre a injustiça, porque os desígnios de Deus prevalecem sobre os descaminhos da humanidade e porque a vida de Deus prevalece sobre tudo que representa a morte. Que Deus te abençoe, uma feliz Páscoa, que a sua esperança, a sua fé e a sua vida possa se renovar por meio de Jesus Cristo.